A maioria das pessoas acredita que a vida é curta. Mas, como dizia Sêneca, um dos maiores pensadores do estoicismo romano, a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Essa frase, tão simples e direta, carrega uma sabedoria profunda que, especialmente para quem já viveu mais de 50 anos, começa a fazer um sentido quase doloroso. Chega um momento da vida em que percebemos que o tempo não é mais uma promessa infinita, e sim um recurso que se torna mais escasso a cada dia. Nesse ponto, não é mais sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com o tempo que nos resta. Lúcio Aneu Sêneca viveu há mais de 2000 anos, mas suas palavras continuam ressoando de forma incrivelmente atual. Em sua obra sobre a brevidade da vida, ele não escreve apenas para filósofos ou estudiosos. Ele escreve para todos nós, para o trabalhador que vive esperando pelas férias, para a avó que se pergunta se ainda dá tempo de realizar um sonho, para o homem aposentado que se sente invisível depois de uma vida inteira de esforço. Sêneca nos convida a fazer uma pausa e olhar com honestidade para como temos usado o bem mais precioso que possuímos, o nosso tempo. Após os 50, é comum começarmos a sentir uma urgência diferente, um desejo de viver com mais consciência, de encontrar significado no cotidiano, de deixar um legado que vai além de coisas materiais. É uma fase da vida que convida à reflexão, ao equilíbrio, acima de tudo, à sabedoria. Mas essa sabedoria não surge do nada. Ela nasce do confronto com a realidade. O passado não volta, o futuro é incerto. E o presente? Bem, o presente é tudo o que realmente temos. Esse vídeo não é uma lista fria de conselhos. É um convite para repensar sua relação com o tempo, com sua rotina, com seus desejos e com aquilo que você chama de vida. Através das ideias de Sêneca, queremos lhe oferecer não respostas definitivas, mas reflexões poderosas. Você não está velho. Você está em um momento único, talvez o mais valioso, da sua jornada. Um momento em que cada escolha pode ser feita com mais consciência, mais leveza, principalmente, mais verdade. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos 10 conselhos estoicos para não desperdiçar o tempo. Não se trata de fazer mais, correr mais, conquistar mais. Trata-se de viver melhor, de estar presente, de se reconectar com o que realmente importa. Porque, como disse Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Trate o tempo como sua maior riqueza. Imagine alguém caminhando por uma rua movimentada, abrindo a carteira e jogando notas de R$ 100 ao vento, uma por uma. A cada passo, mais cédulas se perdem no ar. Os pedestres olham, incrédulos. Alguns riem, outros tentam recolher o dinheiro. Mas, no fundo, todos pensam a mesma coisa. Essa pessoa enlouqueceu. Agora pare e pense. Você já desperdiçou horas do seu dia com coisas que não lhe trazem alegria, significado ou aprendizado? Já passou tardes inteiras assistindo à televisão por inércia, dizendo sim para compromissos vazios, navegando em redes sociais que mais sugam do que somam? Se sim, então talvez, sem perceber, você também tenha jogado algo ainda mais valioso do que dinheiro ao vento: o seu tempo. Sêneca nos alerta sobre isso com palavras afiadas e verdadeiras. As pessoas são econômicas com seus bens materiais, mas quando se trata de tempo, são prodigamente irresponsáveis. Ele compara o tempo a uma riqueza silenciosa, invisível, e justamente por isso, facilmente negligenciada. Nós o damos sem pensar, o perdemos sem perceber. Quando finalmente notamos sua importância, já é tarde demais para recuperá-lo. Para quem está na segunda metade da vida, essa reflexão se torna ainda mais urgente. O tempo não é mais uma promessa futura, é um presente que precisa ser vivido com atenção. Muitos de nós passamos décadas acumulando bens, títulos, conquistas. Mas o que fizemos com os nossos minutos mais valiosos? Aqueles em que poderíamos ter dito eu te amo, feito uma visita, aprendido algo novo, escutado em silêncio? Sêneca nos convida a tratar o tempo como trataríamos um tesouro raro, com zelo, gratidão e consciência.
Isso não significa transformar cada segundo em produtividade, nem viver sob a tirania da eficiência. Pelo contrário, significa apenas perceber que o tempo é vida, e que quando entregamos nossos dias a coisas que não nos nutrem, estamos nos afastando da nossa própria essência. Você já se perguntou: como estou usando o tempo que me resta? Não com culpa, mas com curiosidade. O que merece espaço nos meus dias? Quais conversas valem meu silêncio? Que hábitos preciso abandonar para abrir caminho ao que realmente importa? Veja, o tempo é o único bem que, uma vez perdido, não volta. O dinheiro pode ser recuperado. A saúde, em alguns casos, restaurada. As relações, reconstruídas. Mas o tempo, ele é como a água de um rio. Flui uma vez, e nunca mais será o mesmo. E não estamos falando apenas de grandes desperdícios. Muitas vezes, o que nos rouba a vida são pequenas distrações cotidianas. Aquela olhadinha rápida no celular que vira uma hora de rolagem sem sentido. Aquele compromisso aceito por educação. Aquele depois eu faço que nunca se concretiza. Essas pequenas perdas, acumuladas, viram anos. E os anos viram lamentos. Mas aqui está a boa notícia. Nunca é tarde demais para mudar essa relação. A qualquer momento, você pode começar a tratar seu tempo com mais respeito. Pode criar rituais que lhe tragam presença, cortar o que suga sua energia, dizer não com firmeza e sim com verdade. Pode transformar seus dias em escolhas, não em repetições. E, acima de tudo, pode escolher viver, não apenas existir. Porque, como dizia Sêneca, não devemos pensar que viveu muito aquele que teve cabelos brancos, viveu muito aquele que soube usar bem o seu tempo. E você? Como tem usado o bem mais precioso da sua vida? O que, ou quem, está levando seu tempo sem merecer? 2. Viva o agora, não apenas o amanhã. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando eu me aposentar, vou aproveitar a vida? Ou talvez, depois que os filhos estiverem bem encaminhados, aí sim vou cuidar de mim. Ou ainda, quando tiver mais tempo, mais saúde, mais dinheiro, aí sim. E se esse aí sim nunca chegar, Sêneca, em sua profunda sabedoria estoica, nos adverte contra o hábito de viver como se tivéssemos tempo de sobra. Ele diz: a vida se perde esperando o futuro e esquecendo o presente. E ele tem razão. Muitos de nós passamos boa parte da vida em uma espécie de adiamento existencial, sempre preparando o terreno para viver, mas nunca nos autorizando, de fato, a viver. Aos 50, 60, 70 anos, a promessa do amanhã começa a mudar de tom. Não é mais uma estrada infinita. É um caminho que se estreita. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, pode ser libertadora. Porque quando reconhecemos que o tempo é finito, começamos a viver com mais presença. Presença é uma palavra poderosa. É o oposto de distração. É estar aqui, de verdade, com o corpo, a mente e o coração. Não é se preocupar com o que virá depois. É saborear o agora com plenitude. Mas por que é tão difícil viver o presente? A resposta pode estar em nossa cultura, que valoriza o fazer mais do que o ser. Desde jovens, somos ensinados a planejar, produzir, conquistar. Fomos programados para crer que a felicidade mora em algum ponto distante do futuro. Na casa própria, na aposentadoria tranquila, na viagem dos sonhos. E assim, passamos anos correndo e esquecendo de parar para sentir. Só que o futuro não é garantido. E isso não é motivo para tristeza, e sim para urgência amorosa. Uma urgência que nos convida a apreciar o café da manhã com calma, a ligar para alguém que amamos, a caminhar sem pressa, a sentar e respirar, a sorrir, mesmo sem motivo. Você se lembra da última vez que fez algo pela primeira vez? Você se lembra de quando parou para escutar a chuva caindo sem olhar o relógio? Ou de quando ficou em silêncio, apenas sentindo gratidão por estar vivo? Esses são os pequenos milagres do presente. E são eles que fazem a vida valer a pena. Sêneca nos lembra: a vida não é curta por natureza,
mas pelo modo como a usamos. E viver no presente é um dos modos mais nobres de usar bem o nosso tempo. Isso não significa abandonar os sonhos, nem deixar de fazer planos, mas significa não adiar a sua paz, sua alegria, seu descanso, esperando por condições ideais que talvez nunca cheguem. Comece com pequenas decisões. Diga sim para um convite inesperado. Desligue o celular por 1 hora e olhe nos olhos de alguém. Leia aquele livro que está parado na estante. Comece aquele hobby que você adiou por anos. Não importa a idade, o presente sempre pode ser o começo. E você? Tem vivido hoje com a atenção que ele merece? Ou ainda espera por um amanhã que talvez nunca venha? 3. Viva a vida para si mesmo. Você já se pegou pensando: a vida passou, e eu quase não vivi para mim. Talvez você tenha dedicado décadas à família, ao trabalho, aos outros, e agora, quando tudo finalmente desacelera, surge aquela pergunta silenciosa e profunda: e eu? Onde fiquei nessa história? Sêneca, com sua sabedoria eterna, nos alerta: não devemos considerar que alguém viveu muito por ter envelhecido, mas por ter vivido de verdade. Há uma diferença enorme entre existir e viver. Existir é cumprir obrigações, seguir rotinas, marcar presença. Viver é ter propósito, prazer, presença. E o mais triste é que muitos de nós, por amor, por responsabilidade, por medo, passamos boa parte da vida apenas existindo. Quantas vezes você aceitou ficar em um emprego que drenava sua energia, apenas por segurança? Quantas vezes engoliu suas vontades para manter a harmonia familiar? Quantas vezes disse sim para não decepcionar, mesmo quando o coração gritava não? A cultura que nos formou valorizava o sacrifício. Aprendemos que ser bom é colocar os outros em primeiro lugar. E, sim, há beleza nisso. Mas também há um limite. Porque se você nunca está na equação, se sua alegria, seus desejos e suas escolhas sempre vêm por último, quem está vivendo a sua vida? Viver para si mesmo não é egoísmo. É um ato de respeito. Respeito à sua história, à sua saúde, aos seus sonhos, mesmo os que pareciam pequenos demais para serem sonhados. É reconhecer que você também merece ser prioridade. Que você tem o direito de se reinventar, mesmo depois dos 50, 60 ou 70. Talvez você tenha sido o pilar da sua família, a base silenciosa de tudo. E agora, quando o silêncio finalmente chegou, vem o vazio. Não saber o que gosta, o que quer, o que sonha. E está tudo bem. Porque o autoconhecimento pode começar agora. Nunca é tarde para perguntar: e tem o que me dá alegria de verdade? E tem com quem gosto de estar, mesmo em silêncio? E tem se eu pudesse mudar algo hoje? O que seria? Comece aos poucos. Redescubra seus gostos. Permita-se dizer não sem culpa. Faça algo só por você. Uma caminhada, uma pintura, uma viagem, um banho demorado ouvindo sua música favorita. Celebre o fato de que você ainda está aqui. Inteiro, consciente, capaz. Lembre-se, viver para si mesmo não exclui os outros, mas fortalece sua presença com eles. Quando você se escuta, se cuida, se respeita, passa a oferecer o melhor de si, e não apenas as sobras. Você já pensou em como seria sua vida se cada dia fosse vivido com autenticidade? E se, em vez de cumprir expectativas, você criasse seus próprios critérios de felicidade? Sêneca nos inspira a sair do piloto automático, a parar de viver como se fossemos personagens no roteiro dos outros. Ele nos convida a escrever o nosso próprio script, com falas verdadeiras, com pausas merecidas, com finais que façam sentido para nós, e não apenas para o mundo ao redor. E você? Está vivendo uma vida que te pertence? Ou ainda está se perdendo na tentativa de agradar a todos, menos a si mesmo? 4. Antecipe o que pode dar errado. Premeditação dos males. A esta altura da vida, você já sabe. Nem tudo sai como planejado. E, muitas vezes, a vida tem uma forma curiosa de testar nossa calma, nossa paciência e até mesmo nossa fé. Sêneca,
com sua visão clara sobre a natureza da existência, nos oferece um conselho valioso. Enquanto perdemos tempo em dúvida e procrastinação, a vida continua. O estoicismo, escola filosófica a qual Sêneca pertencia, tem uma prática poderosa chamada premeditatio malorum, ou, em português, premeditação dos males. Trata-se de um exercício mental de antecipar, com serenidade, aquilo que pode dar errado. Mas atenção, não é pessimismo. É sabedoria. É se preparar emocionalmente para os imprevistos da vida, sem se paralisar por eles. Pense assim: quando você sai de casa com um guarda-chuva na bolsa, não é porque está com medo da chuva, é porque você está pronto caso ela venha. Você não espera o caos, mas também não é pego desprevenido. Na prática, a premeditatio malorum consiste em fazer perguntas como: item o que pode dar errado aqui? Item como eu reagiria? Item o que posso fazer agora para evitar essa dor mais adiante? Vamos trazer isso para situações reais. Você tem uma consulta médica importante. Pode acontecer de se atrasar, de pegar trânsito, de esquecer um documento. Se você sai com antecedência, confere seus exames, carrega uma garrafinha de água, você não está sendo ansioso. Você está sendo sábio. Ou pense naquela conversa difícil que você tem evitado, com um filho, um irmão, um amigo. Se você parar e refletir, e se ele se irritar, e se me interromper, e se eu me emocionar, você já estará mais preparado para conduzir esse momento com empatia, escuta e firmeza. Sêneca acreditava que quem se prepara para a adversidade sofre menos quando ela chega, e às vezes evita que ela chegue. A procrastinação, ao contrário, é filha do medo. E o medo nasce, muitas vezes, da ausência de clareza. Muitos de nós, ao chegar aos 50, 60 anos, desenvolvemos uma relação mais direta com o tempo, mas nem sempre com o medo. Tememos doenças, solidão, perdas financeiras, dependência física. Mas fingir que esses riscos não existem não nos protege. O que protege é o olhar estoico, lúcido, firme, calmo. O olhar de quem diz: pode vir, eu estou pronto. Você já passou por muita coisa. Você já sobreviveu a dores que achou que não aguentaria. Já enfrentou silêncios, despedidas, rupturas. E está aqui, inteiro, com mais cicatrizes, sim, mas também com mais sabedoria. A premeditatio malorum não é sobre imaginar tragédias para sofrer antes da hora. É sobre diminuir o impacto do imprevisível, com preparo, não com pânico. É como deixar uma mala semi-pronta para uma viagem urgente. É como ter uma reserva de afeto guardada para dias difíceis. Se você tem um projeto pessoal, por exemplo, e quer começar algo novo, um negócio, um curso, um hábito, pare e pense. Item o que pode me distrair? Item que desculpas costumo usar? Item quais obstáculos são reais? E quais são medo disfarçado? Ao prever, você se antecipa. Ao se antecipar, você se fortalece. E ao se fortalecer, você vive com mais leveza, porque já sabe que, aconteça o que acontecer, você não será arrastado. E você? Tem se preparado com calma para o que pode dar errado? Ou ainda espera que tudo sempre dê certo? 5. Transforme o futuro em presente com recompensas imediatas. Você já teve um plano, um sonho, um projeto, que ficou parado por semanas, meses, até anos? Talvez você tenha dito: assim que eu tiver tempo, eu começo. Ou, na segunda-feira eu começo a caminhada, a leitura, a dieta, o curso, o livro. Mas aí a segunda-feira chegou e passou. Se isso soa familiar, não se culpe. Isso é mais comum do que parece. E Sêneca já havia diagnosticado essa armadilha há 2000 anos. Adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Ele nos rouba o presente e promete o futuro. O nome disso é procrastinação. E embora a gente acredite que ela seja preguiça, na verdade, ela é medo disfarçado, medo de falhar, medo de mudar, medo de sair da zona de conforto.
A mente humana tem uma tendência natural chamada inconsistência temporal. Isso significa que, mesmo sabendo que algo nos fará bem no longo prazo, como cuidar da saúde ou aprender algo novo, o cérebro prefere o prazer imediato. É por isso que é tão mais fácil assistir a um vídeo aleatório no celular do que escrever aquela carta, fazer aquele check-up ou começar uma caminhada. Mas o estoicismo nos oferece um antídoto prático. Torne as recompensas de longo prazo mais próximas e reais. Ou seja, transforme o futuro em presente. Como? Com pequenos acordos consigo mesmo. Vamos a alguns exemplos. Item: você quer caminhar todos os dias, mas está sem motivação? Estabeleça que, ao final da caminhada, você se permite tomar um café especial, ouvir sua música preferida ou ligar para alguém querido. Item: precisa organizar seus documentos, mas acha entediante? Separe 20 minutos, coloque uma trilha sonora leve. Ao final, permita-se ver um episódio da sua série favorita. O segredo está em conectar a ação difícil com uma recompensa imediata, algo que traga prazer agora, e não só no futuro abstrato. Afinal, quando se tem mais de 50, o tempo ganha outro valor. Não queremos mais esperar 10 anos para colher os frutos. Queremos plantar e saborear um pouco a cada dia. E isso é possível se criarmos sistemas de ação que respeitem nosso ritmo, mas não alimentem nossa estagnação. Outra dica estoica importante: faça o começo o mais fácil possível. Às vezes, o que nos trava não é a tarefa em si, é o peso psicológico de começar. Então, em vez de prometer ler um livro inteiro, prometa ler 2 páginas. Em vez de prometer reorganizar a casa inteira, comece com uma gaveta. A ação pequena destrava a inércia. E quando o corpo começa, a mente acompanha. Viver não é sobre grandes mudanças radicais. É sobre pequenos movimentos consistentes que acumulam paz, presença e poder pessoal. Sêneca diria: o tempo é breve demais para se perder nas promessas para o depois. O momento de começar, sempre, é agora. Mesmo que seja com um passo tímido. Mesmo que você tenha 60, 70, 80 anos. Porque todo começo carrega um pedaço de eternidade. E você? O que tem adiado que, no fundo, você sabe que poderia começar hoje? Com leveza e uma pequena recompensa. 6. Valorize seu tempo livre. Você já percebeu que, ironicamente, quando finalmente temos tempo livre, não sabemos bem o que fazer com ele? Durante décadas, vivemos correndo, acordar cedo, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, dos outros. Esperamos ansiosamente pela aposentadoria ou pela fase da vida mais calma, com a esperança de que, enfim, poderíamos aproveitar a vida. Mas então ela chega, e o tempo livre se apresenta como um vazio desconfortável. Sêneca nos convida a refletir. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, é que desperdiçamos muito. Ele não se refere apenas ao tempo gasto com obrigações ou trabalho exaustivo. Ele fala, especialmente, do tempo livre mal vivido. Aquele que gastamos no piloto automático, assistindo a qualquer coisa na televisão, em conversas vazias, em hábitos repetitivos e sem sentido. E, pior, muitas vezes passamos esse tempo apenas esperando o próximo compromisso, como se fosse errado não fazer nada. Mas e se o tempo livre for, na verdade, o espaço sagrado onde a vida pode florescer com mais verdade? A partir dos 50, 60, 70 anos, o tempo passa a ter um sabor diferente. Ele não é mais sobre correr atrás do relógio. Ele é sobre escolher com consciência onde colocar a nossa energia vital. Você pode estar aposentado, mas isso não significa estar inativo. Você pode estar com os filhos crescidos, mas isso não significa estar sozinho. Você pode ter mais horas por dia, mas isso não significa que elas devam ser preenchidas com o que não te nutre. A verdadeira pergunta é: o que faz bem para a sua alma? O que você faz, e ao terminar, sente que ganhou, não perdeu, tempo? Sêneca nos ensina que o tempo bem utilizado é aquele que agrega valor à vida, e não apenas ao calendário.
Valorizar seu tempo livre é honrar sua liberdade, sua história e sua saúde. Aqui vão algumas sugestões estoicas, simples, mas poderosas, para tornar seu tempo livre mais rico. Item: leia livros que despertem sua mente. Eles são conversas silenciosas com grandes almas de todas as épocas. Item: caminhe com atenção plena. Sinta o vento, ouça os sons ao redor. Cada passo pode ser uma oração silenciosa. Item: escreva suas memórias. Sua vida é rica de aprendizados. Registrar suas histórias é dar sentido à sua trajetória. Quem sabe, inspirar os outros. Item: dedique-se a um hobby esquecido. Pintar, tocar um instrumento, cozinhar, costurar, cultivar flores. Tudo isso alimenta a alma. Item: medite. Nem que seja por 5 minutos. O silêncio interior é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Item: encontre-se com quem te faz bem. Converse com profundidade. Dê risadas. Compartilhe presença, não só presença física, mas verdadeira. Lembre-se, o tempo livre não é um problema a ser resolvido. É uma oportunidade a ser vivida. Ele é o campo onde a maturidade pode se transformar em sabedoria, e onde a sabedoria pode florescer em paz. Você esperou tanto tempo por essa fase da vida. Agora ela chegou. A questão é, o que você fará com ela? E você? Tem honrado o seu tempo livre? Ou apenas preenchido ele com o que aparece? 7. Reflita com compaixão sobre o passado. Chega uma hora na vida, normalmente depois dos 50, em que olhar para trás se torna inevitável. As memórias aparecem com mais frequência. As decisões antigas voltam à mente. Algumas com orgulho, outras com um gosto amargo. E, às vezes, bate aquela pergunta silenciosa, mas profunda. Eu teria feito diferente, se soubesse o que sei hoje. Sêneca, com sua sabedoria estoica, não nos convida a apagar o passado, mas a revisitá-lo com consciência e compaixão. Em suas palavras, a vida é breve e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Refletir sobre o passado, portanto, não é viver preso a ele. É usar o que passou como espelho, não como prisão. E aqui está um segredo poderoso. A forma como você olha para o que viveu transforma o que você sente sobre quem você é hoje. Muitos de nós carregamos culpa por decisões que tomamos, ou deixamos de tomar. Carregamos mágoas que não foram curadas, palavras que não dissemos, chances que não aproveitamos. Mas a verdade é que você fez o melhor que pôde, com o que sabia, com o que tinha, com quem você era naquele momento. Julgar o seu eu do passado com os olhos do presente é injusto. Você cresceu, aprendeu, mudou. E isso, por si só, já é um triunfo. Ao olhar para trás com compaixão, você pode transformar dor em sabedoria. Ao invés de "por que eu fui tão tolo?", tente: "o que isso me ensinou? Como isso me moldou?". Lembre-se, até mesmo os erros contribuíram para o que você é agora. E talvez, sem eles, você não teria chegado até aqui com essa clareza, com essa força, com essa profundidade. A reflexão sobre o passado também ajuda a cultivar gratidão. Quando você se permite lembrar dos momentos bons, ainda que simples, algo muda dentro de você. A memória daquele café partilhado, daquela conversa inesperada, daquela superação silenciosa, tudo isso volta com calor. E a gratidão é um remédio poderoso. Ela cura, fortalece, acalma. Ela reconcilia você com sua própria história. Além disso, refletir sobre o passado é uma forma de celebrar o caminho percorrido. Você sobreviveu a desafios que pareciam impossíveis. Você foi luz na vida de pessoas que talvez nem saiba. Você construiu mais do que imagina, mesmo nas fases em que sentiu que não fazia nada de especial. Sêneca diria que refletir sobre a vida é viver 2 vezes. Então, reserve um tempo para isso. Não para se punir, mas para se reconhecer. Escreva suas memórias, conte sua história, ou simplesmente, sente-se em silêncio e deixe que as lembranças venham, sem pressa, sem censura, sem julgamento.
Olhe para você com os olhos de um amigo, de alguém que entende, acolhe e se orgulha. E você? Tem olhado para o seu passado com carinho? Ou ainda se culpa por capítulos que já não pode mudar? 8. Curte o que não importa. Depois de tantos anos de vida, uma das lições mais libertadoras é esta: você não precisa mais carregar o que não serve. Sêneca nos alerta com firmeza e clareza. As pessoas querem saber o quão curta é a vida. Reflitam sobre quão pequena é a porção que realmente vivem. Muito do tempo que chamamos de vida não é verdadeiramente vivido. É ocupado, distraído, entregue ao que não importa. Hoje, o mundo exige nossa atenção o tempo todo. Notificações no celular, notícias 24 horas, obrigações sociais que nem sempre fazem sentido, pessoas que pedem tempo, energia, explicações. E, se você não estiver consciente, quando percebe, seu dia foi consumido, mas não vivido. Aos 50, 60, 70 anos, isso se torna ainda mais precioso. Porque o tempo que antes parecia infinito, agora tem outro peso. E você começa a perceber: não vale mais a pena desperdiçar energia com o que não te nutre. É hora de cortar. Sem culpa. Sem justificativa. Corte os compromissos que esvaziam sua alma. Corte os relacionamentos que não respeitam quem você é. Corte os hábitos que te anestesiam ao invés de te despertar. Corte até mesmo pensamentos que te diminuem e te prendem ao que já passou. Isso não é egoísmo. É clareza. O estoicismo não nos pede frieza. Pede foco. Viver bem, para Sêneca, é escolher com consciência onde colocar sua atenção. Portanto, sua vida. Se redes sociais te desconectam mais do que te aproximam, saia. Se determinadas conversas só trazem julgamento, silencie. Se certas rotinas não fazem mais sentido, mude. Pergunte-se, honestamente: o que nesta fase da minha vida ainda merece espaço em mim? Você vai se surpreender com o que já não faz falta. E mais ainda com a leveza que vem quando você decide abrir mão. Cortar não é perder, é abrir espaço. Espaço para o que realmente importa. Espaço para ouvir sua própria voz. Espaço para voltar a ser inteiro. E você? Tem coragem de soltar o que já não te serve, para enfim se reconectar com o que te faz bem? 9. Invista em memórias, não apenas ocupações. Você já percebeu como, com o tempo, as coisas materiais perdem o brilho, mas as boas lembranças continuam iluminando a alma. Sêneca dizia que um dos maiores erros do ser humano é usar o tempo em busca de prazeres vazios, esquecendo que o verdadeiro valor da vida está nas experiências significativas, não nas posses acumuladas. E isso é algo que sentimos com mais intensidade depois dos 50. Você pode até não lembrar de todas as contas que pagou ou das tarefas que cumpriu, mas com certeza lembra daquele almoço simples com amigos que virou gargalhada. Lembra da viagem em que tudo deu errado, mas ficou inesquecível. Lembra do cheiro da comida da infância, do colo da avó, do silêncio na praia ao entardecer. Essas são as verdadeiras riquezas. São as memórias que nos constroem. Num mundo que nos empurra para fazer mais, produzir mais, ter mais, o estoicismo nos chama de volta ao que é essencial. Não somos aquilo que possuímos, mas o que experienciamos, o que sentimos, o que recordamos. Depois de tantos anos de vida, não faz mais sentido viver apenas para preencher o dia. A pergunta não é o que eu fiz hoje, mas sim, o que deste dia vale ser lembrado? Investir em memórias não requer luxo, requer presença, requer intenção. Pode ser algo simples. Item um jantar com os filhos em que você conta histórias da sua juventude. Item uma tarde plantando flores e sentindo o cheiro da terra molhada. Item um bilhete carinhoso deixado para alguém especial. Item uma nova trilha descoberta numa caminhada solitária. O segredo é viver com olhos atentos. Por quê? Quando você está realmente presente, o ordinário se transforma em extraordinário. Além disso, as memórias não servem apenas para aquecer o coração, elas são alicerces de identidade. Elas nos ajudam a lembrar quem somos, o que amamos,
o que superamos. Elas constroem nossa narrativa pessoal. Pesquisas modernas em psicologia afirmam o que Sêneca já intuía há séculos. Experiências proporcionam mais felicidade duradoura do que bens materiais. As posses se desgastam, as memórias permanecem. E mais, ao cultivar boas lembranças, você também fortalece suas relações. Porque o que liga as pessoas não são promessas, nem obrigações, são momentos. Momentos vividos de verdade. Momentos que viram história. Portanto, a partir de agora, pergunte-se com frequência: essa atividade vai me deixar mais cheio ou mais pleno? Escolha o que te preenche. O que pode virar lembrança. O que pode virar sorriso, lágrima boa, saudade gostosa. Não viva só para ocupar seus dias. Viva para lembrar deles com ternura. E você? Está colecionando tarefas ou memórias que aquecem o coração? 10. Busque o equilíbrio. Por muitos anos, a vida pode ter parecido uma corrida. Trabalho, contas, compromissos, família, urgências. A sensação era de estar sempre tentando alcançar algo. Quando se chegava lá, já havia outra meta à frente. Mas agora, com mais de 50, 60, 70 anos, o ritmo muda. E é nesse novo ritmo que o estoicismo de Sêneca nos convida a buscar algo essencial: equilíbrio. O tempo bem aproveitado não se limita ao trabalho incessante, diz Sêneca, mas envolve também o cuidado consigo mesmo, o cultivo das relações e o descanso necessário. Equilíbrio não é fazer tudo. É escolher bem o que fazer e com que qualidade você faz. Significa sim realizar tarefas, cumprir objetivos, ser útil. Mas também significa parar, respirar, permitir-se momentos de pausa sem culpa. Afinal, o que adianta cuidar de tudo e esquecer de si mesmo? O equilíbrio começa quando você reconhece que não precisa mais provar nada a ninguém. Você já viveu o suficiente para saber que o valor da vida está na profundidade das experiências, não na quantidade delas. Você pode dividir seu tempo entre item o fazer e o ser, item o dar e o receber, item o planejar e o simplesmente apreciar. Cuidar da mente e do corpo é parte dessa harmonia. Você não precisa correr uma maratona, mas pode caminhar sentindo o chão. Não precisa ler 10 livros por mês, mas pode se deliciar com um capítulo por noite. O mesmo vale para os vínculos. Alimente as relações que nutrem. Dê atenção a quem te ama de verdade. Momentos simples, como um café com alguém querido ou uma boa conversa à sombra de uma árvore, são bálsamos para o coração. E não subestime o poder do descanso verdadeiro. Descansar não é preguiça. É sabedoria. É ouvir o corpo, respeitar os limites, recarregar a alma. É entender que o tempo de não fazer nada também é fértil. Ele regenera, inspira, cura. Buscar o equilíbrio é também aceitar a vida como ela é, com luz e sombra, com dias cheios e dias vazios, com momentos de força e outros de fragilidade. E tudo bem, porque viver bem não é viver sempre no auge, é viver com verdade. Sêneca nos lembra que a felicidade não mora nos extremos, mas na serenidade de quem caminha com leveza, com intenção e com paz. Então, pare um pouco. Olhe para a sua rotina e pergunte a si mesmo: item estou vivendo em harmonia? Item estou cuidando do que realmente importa? Item estou me incluindo no cuidado que ofereço aos outros? Você não precisa de uma vida perfeita. Precisa de uma vida que faça sentido para você. E você? Está equilibrando o fazer com o ser? Ou ainda está se perdendo nas exigências do mundo? Chegamos ao fim desta caminhada filosófica ao lado de Sêneca. Mas talvez, o que está diante de você agora, seja o verdadeiro começo. Durante os últimos minutos, exploramos juntos 10 conselhos estoicos, não como regras rígidas, mas como convites gentis. Convites para desacelerar, refletir, escolher. Convites para resgatar o valor do tempo, da presença, da própria vida. E agora, a pergunta que fica é simples e poderosa. O que você vai fazer com o tempo que ainda é seu? Por quê? Veja bem,
Você ainda está aqui. Ainda respira. Ainda sente. Ainda pode amar, mudar, recomeçar. Não importa se você tem 53, 67 ou 81 anos. Enquanto o coração bate, a vida pulsa. E isso basta. Sêneca nos ensinou que o tempo não deve ser medido apenas em anos, mas na intensidade com que o vivemos. Um único dia vivido com consciência pode ter mais valor do que uma década vivida no automático. Talvez você não precise de grandes mudanças. Talvez precise apenas de pequenos realinhamentos. Item de voltar a dizer sim para o que importa. Item de voltar a dizer não para o que esgota. Item de voltar para si. Com respeito, com amor, com presença. A filosofia estoica não quer te transformar em uma pessoa fria, distante ou rígida. Quer apenas te oferecer ferramentas para viver melhor, com mais paz e mais lucidez. E isso se traduz em escolhas diárias. Item escolher onde colocar sua atenção. Item escolher onde gastar sua energia. Item escolher o que e quem vale seu tempo. Porque, no fim, o tempo é vida. E a vida é agora. Que os ensinamentos de Sêneca sigam com você. Não como teorias distantes, mas como sementes. Sementes que você pode plantar em cada manhã, em cada conversa, em cada gesto simples e verdadeiro. E você está pronto para começar a viver, não mais por inércia, mas por intenção? Porque o tempo que passou já foi, mas o tempo que resta ainda é seu. E ele merece ser vivido com alma.